Olá pessoal, é uma grande satisfação estar participando dessa segunda edição do Congresso do Movimento Brasil Conservador, ao qual tive a honra de participar na primeira edição, que considero um grande sucesso, e agradeço o gentil convite que me fora feito e também o excelente feedback que obtive de vocês que assistiram a minha palestra naquela oportunidade. Então é sim uma grande honra estar participando e tratando com vocês de um tema tão importante. Mas antes de mais nada, aqueles que não me conhecem, meu nome é Daniel Ferraz. Há um tempo produzo conteúdos para o YouTube, para o Twitter, para redes sociais em geral, conteúdos voltados ao estudo e à divulgação daquilo que nós chamamos de mentalidade revolucionária e globalismo. Para aqueles que já acompanham o meu canal, sabe que há alguns anos venho tratando desses assuntos em diversas matizes, em diversos modos, tratando a respeito da filosofia, a respeito das estratégias geopolíticas, das políticas nacionais, tratando a respeito dos quesitos psicológicos, do globalismo, da nova ordem mundial, como queiram, certo? Então, o intuito desta palestra é sim incentivar e inspirar aqueles que estão me assistindo a estudarem com mais profundidade este grande problema e tratá-lo da maneira correta, estudá-lo de maneira racional, falar dele de maneira racional e, claro, defender-se na medida do possível das grandes influências deste problema civilizacional que nós passamos, isto sem dúvida alguma. Como sempre gosto de dizer, esse tema que nós chamamos de globalismo, de nova ordem mundial, não é apenas um problema geopolítico a grosso modo, mas sim um problema civilizacional, um problema espiritual no final das contas, para aqueles que já realmente adentraram neste problema com a devida profundidade, já reconheceram que não trata-se apenas de guerra cultural, a grosso modo, ou de agite-prop, puro e simples, mas de uma guerra espiritual, que nos leva, sim, às grandes reflexões acerca do fim último do homem, ao que nós estamos fazendo aqui neste mundo, o que é a realidade, tal como ela se apresenta para nós e como a nossa inteligência, porque como já dizia o bom e velho Aristóteles, nós somos animais racionais, e como a nossa inteligência trabalha com a realidade que nós percebemos, não é isto? E como realmente esse movimento revolucionário, através da inversão de sujeito e objeto, tenta destruir a nossa percepção com a realidade e a nossa busca incessante e natural pela verdade e pelos transcendentais, ou seja, por aquilo que é bom, belo e verdadeiro, e pelos universais que a nossa inteligência é capaz de perceber e trabalhar com esses conceitos. É isso. Então há uma profundidade enorme neste assunto e deve ser tratado com a devida seriedade. Na primeira oportunidade em que participei desse Congresso do Movimento Brasil Conservador, tratei de modo geral do movimento revolucionário e do globalismo, fazendo, como sempre, um contraste entre a sã filosofia ocidental, ou seja, aquilo que foi criado de mais nobre, de mais verdadeiro e de mais belo no Ocidente, e o que de fato tratou-se da revolução, ou seja, aquilo que inicia-se, que nós podemos sim dizer nos séculos 14, 15, 16, e tem uma culminação gigantesca no século 18 e que daí a derrocada da nossa civilização é nítida, comparando sim aquilo que foi criado no Ocidente, desde o medievo, ou seja, as universidades, a arquitetura, a filosofia, as ciências, ou seja, tudo que há de mais nobre e elevado que as sociedades humanas criaram desde então, não é isso? E com a concepção da participação da realidade que difere da mudança abrupta da realidade. Há uma diferença nesses dois conceitos, ou seja, nós aceitarmos que nós somos partícipes de uma realidade, de um todo, de algo que nos abrange muito mais do que as nossas vontades subjetivas que tentam modelar a realidade à nossa imagem e semelhança.
E durante os séculos nós vimos que os homens deixaram de querer participar dessa realidade, de fazer parte do todo em conjunto com a sua individualidade, com a sua família, com a sua comunidade, com seus deveres de Estado, e sim querer remodelar a realidade mediante a concentração de poder, através de seus grupos, através do seu poder acumulado, através dos seus meios de ação, em querer olhar para a realidade e dizer: não, a realidade não deve ser assim, a realidade não é assim, a realidade é tal como tenho o meu modelo ideal na minha cabeça. E, portanto, quero implantar esse modelo ideal da minha cabeça no mundo real, e todas as pessoas, todas as sociedades devem se submeter a esta minha vontade. É isso. Então, o modelo que eu tenho na minha cabeça é o modelo correto, é o modelo que nos trará a salvação. Porque a salvação, tal como proposto por esses cristãos fundamentalistas e irracionais, não está correta. Mas o meu modelo de salvação, que se dará através de um processo político histórico, esse está ok, esse está certo. É isso. E nesse momento de uma ilusão peremptória, é necessário aqui que aqueles que se apresentem contra esta minha vontade sejam eliminados da realidade, sejam retirados da história. Aqueles que estão contra mim, contra o meu grupo, contra o processo político histórico que eu proponho, devem ser eliminados de quaisquer maneiras possíveis, certo? Para que eu consiga consumar no processo histórico o meu poder, para que eu consiga consumar no processo histórico a salvação que eu proponho, que está correta. E nisto, vocês que estão ouvindo já conseguem intuir as grandes revoluções históricas que se decorreram desse pensamento primordial, desse pensamento de uma mudança abrupta na realidade. Se nós pegarmos aí todos os regimes totalitários históricos, comunismo, nacionalsocialismo, fascismo, eles são efeitos de um pensamento, de uma forma mentis, que não dependeram deles para ser aquilo que é. Quando nós pegamos na história, ou seja, todos os pensamentos, todas as escolas filosóficas que advieram após a queda da escolástica, há uma derrocada enorme, ou seja, o advento do pensamento humanista e naturalista, que no seu processo de devaneios diviniza o homem e vira as costas para Deus e para a ordem pré-estabelecida. E aqui cabe uma notinha de rodapé, que na primeira palestra aqui no MBC, eu trato de 3 conceitos: o conceito de ordem, o conceito de verdade, não é isso? E também o conceito aí de universalidade. Esses 3 conceitos que eu trabalho na primeira palestra. E todos esses teóricos e também aqueles que colocaram em prática essas teorias viram as costas para esses 3 quesitos principais, ontológicos e naturais da nossa própria concepção do ato de ser humano. Viram as costas para a essência universal e para o ato de ser. A grosso modo, viram as costas para o ser das coisas tal como Deus as fez. Não é isso? E tentam remodelar a realidade à sua imagem e semelhança, definindo as coisas a posteriori, ou seja, aquilo que eu redefini da realidade é o correto, e nós devemos pegar uma borracha, apagar tudo o que foi feito, todas essas sociedades cristãs, medievais, essa arquitetura, a beleza, os conceitos universais, objetivos, esses estão errados, tudo é relativo, tudo está em constante mudança, não há ordem pré-estabelecida, tudo é um caos, nós não somos partícipes de nenhuma ordem substantiva, né? Nós criamos uma realidade, nós criamos a verdade é o que eu acho, a verdade está realmente sujeita ao meu juízo, não aquilo que eu adequo do mundo real, ou seja, eu não conheço a verdade através da criação, através dos efeitos da criação de Deus. Eu não conheço a realidade por experiência, não, eu não conheço a realidade assim. Na verdade, eu adequo tudo à minha mente, e aquilo que eu tenho na minha mente torna-se verdade porque aquilo que eu acho é. E, a grosso modo, quando nós estudamos o que de fato é o ser de Deus,
Não é isso? Quando nós estudamos aquilo, partimos ali daquele princípio daquilo que Moisés, né, quando Moisés recebe a revelação, é isso? E ele pergunta quem é o Senhor, e Deus responde: eu sou aquele que é. Né? Eu sou aquele que é, ou seja, o discurso de Deus difere do discurso humano infinitamente mais do que nós podemos conceber, não é isso? Mas nós não podemos dizer que Deus está ausente. Deus é uma presença constante, Ele é o eterno aqui e agora. Nós não podemos presumir de que a ordem pré-estabelecida criada por Deus está ausente, senão eu não poderia nem estar falando isso, porque eu deveria conceber que aquilo que eu estou emitindo de informações vocês estão recebendo adequadamente através de suas inteligências, através de sua razão natural. Eu não poderia jamais presumir aqui de que não há um ser constante e adequado à nossa inteligência, porque com efeito, como já dizia São Tomás, a verdade é a adequação do intelecto à coisa. É isso? Então sempre há uma emissão e uma recepção de informações que são adequadas à nossa inteligência. Mas o homem, a sua falsa grandeza, em sua ilusão, em seus devaneios, acreditou que poderia remodelar toda a ontologia humana, tudo aquilo que é natural, toda a lei natural, todo o direito natural, as suas vontades, as suas paixões mais baixas, as suas ilusões mais pueris, e remodelar o mundo todo. É isso? Então, se nós pegarmos as revoluções desde o humanismo naturalista, o advento realmente ali das monarquias absolutistas, virando as costas para as monarquias tradicionais do medievo, virando as costas para os poderes tradicionais, para os poderes descentralizados, é isso, para os poderes mediadores que se concentravam sim no melhor do regime misto medieval, tal como proposto por São Tomás em suas Sumas, ou seja, a participação do povo em conjunto com a aristocracia e em conjunto com o rei, não é isso? Ou seja, havia poderes mediadores entre todas as sociedades, só que com o advento do absolutismo, com o advento dos regimes modernos, esses poderes mediadores, esses poderes intermediários são destruídos e começa ali o processo de centralização de poder cada vez maior em todos esses séculos, chegando então à máxima culminação na Revolução Francesa, onde de fato nós temos o advento consumado dos estados modernos e a completa virada de costas aí para os regimes cristãos. É isso? E agora nós temos regimes laicos. Os regimes que são feitos à imagem e semelhança do homem. Então nós temos aí, desde então, através da Revolução Francesa, com a criação de diversos regimes políticos que não condizem com a nossa natureza, que não condizem com aquilo que o homem de fato é, aqueles regimes que são completamente favoráveis e são completamente facilitadores de totalitarismos, como nós conseguimos observar durante todo o processo histórico. Isso nos dá o caminho até que nós cheguemos a discutir o que é a revolução transhumanista e como isso é tratado através dos ditos consensos científicos, como mera teoria da conspiração, como coisas de doidinhos da rodoviária, como coisas de doidinhos do metrô, que não sabem do que estão falando, que são fundamentalistas religiosos, é isso, que são milenaristas e que colocam realmente a Bíblia Sagrada acima da razão, e todo aquele papo iluminista maçônico de que de fato os cristãos se sentem muitas vezes desinibidos a não tratar desses assuntos, se sentem realmente coagidos, e muitos acabam ficando com medo de falar a verdade, mesmo que consigam observar de que há uma coisa muito errada na nossa civilização e muitas outras coisas erradas nas nossas vidas, mas que nós estamos vivendo mesmo assim e que muitas vezes nós não sabemos conceituar e nomear.
Por isso que é bom ter aquelas pessoas que tentam facilitar, que é o que eu tentarei fazer aqui, esses conceitos e o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Não é isso? Quais são as intenções dessas elites, não é isso? E eu creio que todos que chegaram aqui nesta palestra já devem ter algum contato, né? Não sei se muito familiar, não sei se muito profundo, com os estudos a respeito do mundialismo, do globalismo e das grandes elites, não é? Que são chamadas a grosso modo aí de senhores do mundo, não é isso? E como já diziam as Sagradas Escrituras, não é isso? Os senhores deste mundo são demônios. E de fato, tomando isto literalmente, para quem já reconhece essa guerra como uma guerra espiritual, sabe que os modelos ideais, os modelos perfeitíssimos que os homens pensam para este mundo são ilusões. Porque, como já dizia nosso Senhor Jesus Cristo, o meu reino não é deste mundo. E quando nosso Senhor Jesus Cristo fala isto, não é que ele está ignorando, é que ele não está propondo que o poder temporal não se ordene essencialmente à autoridade espiritual. Não é isso? Que é o que nós tínhamos no Ocidente antigamente, não é isso? O que ele está dizendo é que o fim último do homem não repousa na felicidade terrena, não repousa na salvação terrena, mas que nós temos uma concepção transcendente do homem. É isso que a nossa vida, né, que a nossa existência não perdura a grosso modo na vida terrena. E que sim, as grandes ilusões políticas históricas, né, concebem um fim imanente ao homem, ao fim terreno ao homem. Todas as ideologias políticas que nascem mediante essa negação do ser, essa negação da realidade, propõem um fim terreno, um fim imanente, o fim histórico, temporal, espaço-temporal ao homem. Evidentemente que nós não escapamos dessa nossa condição espaço-temporal, mas que, pela nossa própria capacidade incrível, praticamente assim gratificante, de podermos conceber conceitos e percepções atemporais, isso nos dá a dimensão da nossa inteligência, a dimensão da nossa alma. Não é isto? A dimensão da nossa alma imortal. Se você parar para analisar a nossa capacidade de percepção e cognição, de apreendermos coisas que não dependem nem de nós para ser aquilo que são, isso nos dá a grande dimensão da nossa inteligência, onde repousa a nossa inteligência. É isso? E nós não estamos aqui com argumentos religiosos, como eles adoram dizer. São argumentos racionais, ou seja, a percepção dos universais, a percepção dos transcendentais. Isto é pura ciência filosófica. Mas que no Ocidente moderno e pós-moderno, com o advento de filosofias que desconstroem o conceito da inteligência, desconstroem o homem, e remodelam-no a coisas extremamente destrutivas e subversivas, a nossa luta é para resgatar realmente a inteligência das pessoas. Já dizia Chesterton que nós chegaremos numa época em que nós precisaremos ensinar as pessoas que a grama é verde. E esta época chegou. Quando nós assistimos, nós vemos os argumentos dos ideólogos de gênero, por exemplo, nós falamos, não é possível que esse cara está argumentando uma coisa tão absurda. Que este cara está indo contra o próprio princípio de identidade. Indo contra os primeiros princípios, que são perceptíveis por intuição, a grosso modo. Mas sim, quando nós debatemos ou olhamos um teórico de gênero discursando, ele está atentando contra os princípios mais básicos da nossa inteligência. O princípio de não contradição, o princípio de identidade. Ou seja, é a morte da alma. É a impossibilidade de alcançarmos o nosso fim último devido. Que é o que toda ideologia imanentista e revolucionária propõe. Virar as costas para o corpo místico de Cristo
e muitas vezes tentar remodelar o corpo místico de Cristo através de manipulações psicológicas, de manipulações sentimentalistas e inventar, como dizia o autor Lepin, né, que escreveu o livro Falsa Aurora, uma igreja biônica, uma igreja naturalista, uma igreja da New Age, da nova era, que é o que dá uma concepção, né, pós-moderna da nova espiritualidade humana. Ou seja, essa espiritualidade do Jesus Cristo puro amor, do Jesus Cristo subjetivista, do Jesus Cristo humanista, do Jesus Cristo maconheiro, etc, etc, etc. São essas concepções completamente desvirtuadas do verdadeiro cristianismo que nós estamos vendo hoje, principalmente na juventude, e seus conceitos do carpe diem, do viva o agora e não se preocupe com o passado, esqueça o passado, esqueça as tradições, esqueça aquilo que você é de fato, esqueça a sua família e se remodele, se desconstrua e se destrua no final das contas. Perca sua alma, porque essa juventude vive num mundo completamente preparado para que ela seja um joguete, um mero joguete. E por que estou utilizando de construindo essa base para falar a respeito do transhumanismo? Porque de fato o transhumanismo, além de ser uma estratégia geopolítica da elite, é também um modo de vida, um modo psicológico. E creio eu que falando desses exemplos, né, que podem ser mais rotineiros, vocês reconheçam isso na juventude no mesmo momento em que falo. Vocês olham hoje para a juventude, eu não tenho dúvidas disso, principalmente a juventude das grandes metrópoles, e vocês veem isso. É só visitar qualquer DCE acadêmico que vocês podem constatar isso empiricamente. Qual que é a grande revolta da juventude? É a revolta contra a religião, é a revolta contra a família, é a revolta contra a ordem, né? É a revolta contra o fundamentalismo religioso, é a revolta contra a opressão. E aí você olha essa juventude contra os padrões, né? Eles adoram falar contra os padrões. E você olha essa juventude, estão todos falando a mesma língua, vestindo as mesmas roupas, lendo as mesmas bobagens, repetindo os mesmos chavões. Ou seja, ao combaterem a tal padronização, eles criam padrões opressores e linguísticos infinitamente mais insuportáveis e demoníacos do que aqueles que eles dizem combater. Reparem se não é exatamente isto. E isso faz parte dessa concepção do século XXI que nos traz a discussão do transhumanismo, certo? Porque como todos os entes deste mundo são entes compostos de matéria e forma, o transhumanismo também tem a sua concepção material e a sua concepção formal, assim como toda ideologia carrega em si um discurso pretextual, ou seja, aquilo que o ideólogo formalmente propõe para as sociedades. Só que materialmente e realmente ele não faz isso. Quando nós olhamos o que diz o discurso inicial daquilo que propõe a ideologia marxista, que na verdade não é uma ideologia, aí nós tratamos de uma subcultura inteira. É isso porque o marxismo propõe ali uma dialética e também uma praxis. É isso, o marxismo nada mais é do que praxis, ele não é somente teoria. Mas toda a ideologia como o marxismo, o nacionalsocialismo, o feminismo, que é uma ideologia, né, o gaysismo, que é uma ideologia, propõe um discurso pretextual lindo e maravilhoso. Nós queremos mais direitos e mais direitos e mais direitos, não é isto? Porque nós estamos contra uma opressão bimilenar e nós queremos libertar as pessoas dessa opressão para que nós possamos alcançar um mundo igualitário, um mundo justo, um mundo fraterno, ou seja, todas aquelas proposições falsas da Revolução Francesa aparecem, né, em máxima culminação nessas ideologias ou nas suas principais proposições, quando na verdade eles estão fazendo outra coisa. Eles estão concentrando o poder cada vez mais numa elite minoritária, enganando muito jovens, principalmente muito jovens, pessoas adultas também, mas pessoas adultas que vivem numa eterna juventude, que não amadurecem com nada nesta vida, é isso, e que fazem parte e que dedicam as suas vidas a uma militância política histórica, sem se atentarem à grandeza de suas almas e à verdadeira importância de uma vida espiritual. Porque na verdade
o que nós temos hoje, né, na pós-modernidade, após a destruição das sociedades cristãs, após a destruição daquilo que os escolásticos, com muita sabedoria, né, chamavam de cristandade, é isto, que não necessariamente visava um modelo político ideal, mas sim uma cultura presente e constante, né, que chamava-se cristandade. Após a destruição disto, né, nós temos cada vez mais, né, aí o apelo, né, e o modo de enxergar a importância, né, de nos resguardarmos as nossas almas e dos nossos entes queridos contra as tentações da pós-modernidade. Porque se nós tomamos como verdade que o fim último do homem não é imanente, mas transcendente, nós temos uma enorme diferença em procurar nas ideologias políticas e nas ilusões temporais a nossa salvação. Não é isso? Nós temos uma concepção diferente. E se a salvação realmente se dá pela alma individual, não é participando de uma militância política histórica que nós alcançaremos o nosso fim último. Nós podemos alcançar fins secundários, fins temporais, que se dão racionalmente para o bem comum. Mas isto como ideal. O que nós devemos buscar, apesar desses fins secundários que são racionais e naturais, pela nossa própria formação como ato de ser pessoa, nós devemos buscar o nosso fim último, que não se alcança por esses fins temporais pura e simplesmente. Ou seja, eles não são princípios e fins em si mesmos, eles são meios de se alcançar a felicidade eterna, não a felicidade imanentista, que é uma ilusão. Uma ilusão. A felicidade absoluta nesta terra, pela nossa própria condição de pecadores que somos, é uma ilusão. E o transhumanismo é uma nova forma de tentar trazer para o homem aquela concepção iluminista de que o homem é um ser imperfeito, né? O homem é um ser inacabado, o homem é a desgraça da existência, o ser humano, a criação de Deus, é um erro, o ser mentiu para nós, nós estamos presos neste mundo caótico, e o que nós devemos fazer, na verdade, não é buscar uma vida espiritual plena, né, naquilo que nós estamos aqui para fazer. Não, nós devemos fazer isso. Nós devemos buscar uma salvação material, uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita que vai nos livrar desses cristãos, desse cristianismo, dessa coisa malvadona, dessa civilização ocidental que nos prendeu neste mundo material, nesse mundo caótico, fundamentalista e opressivo. E daí, meu amigo, você tem diversas maneiras. O transhumanismo, essa discussão mais atual, que aparece com grande força, principalmente após o advento, né, do coronavírus, do Covid-19, do The Great Reset, que eu quero comentar algumas coisas aqui, não é uma coisa nova, na verdade. O transhumanismo é apenas mais uma das maiores ilusões que foram criadas para enganar você, para enganar a sua família, enganar os seus entes queridos, de que a nanotecnologia, a biotecnologia, né, a superação das fraquezas humanas, a robótica, trará para você um mundo perfeito, um mundo sem fraquezas, um homem liberto, né, desse mundo, dessa prisão demiúrgica em que nós fomos colocados. É isso. E se nós olhamos os relatórios dos grandes conglomerados, como do Clube Bilderberg, que em 2005, nas suas reuniões anuais, que acontecem desde a sua criação em 1954 na Holanda, no Hotel Bilderberg, nós vemos que nesses relatórios, que vocês podem procurar, vocês podem pesquisar, hoje está mais fácil, e também nos livros do meu xará Daniel Stulin, do meu grande amigo Alexandre Costa, do professor Ricardo Felício, entre outros grandes pessoas que estão aí no Brasil falando a respeito disso, né? Vocês podem procurar e pesquisar nos relatórios e também nos comentários dessas pessoas que o Clube Bilderberg há muitos anos vem discutindo essa questão da nanotecnologia e também dessa concentração tecnológica para criar uma nova sociedade e controlar o homem e reinventar o modo em que o homem se relaciona com a natureza.
Porque eles colocam aquele argumento neomalthusiano de que há uma superpopulação, que nós precisamos reduzir a população, que nós precisamos de maiores controles e que esses maiores controles devem vir primeiramente pela prisão psicológica. E a prisão psicológica, essa manipulação da psique, se dá realmente pelos vícios. Hoje é inadmissível você não ter um smartphone, um aparelho celular avançadíssimo. Hoje é inadmissível você não participar desse mundo das redes sociais. Hoje é inadmissível você não ter aí, né, uma conta que você não consiga fazer o famoso Pix. Hoje é inadmissível você não ter diversos meios tecnológicos que, se olharmos a grosso modo, não tem nenhum mal em tê-los. Nós estamos utilizando os meios tecnológicos o tempo todo, inclusive agora. Vocês só estão me assistindo por ter esses meios tecnológicos, é isso? E deles serem acessíveis mediante o mercado. Isto é uma coisa que em si não é nenhum mal. Entretanto, o argumento que eles usam e os métodos que eles utilizam não estão apenas no uso prático da tecnologia, né? Ou seja, o homem que está utilizando desses meios para facilitar a vida das pessoas na modernidade. Não é isso. Quiçá fosse, mas é sim um aprisionamento mental nas propagandas, no modo de vida e também, né, na subversão das relações familiares. Outro modo de se ilustrar isso é uma declaração do Mark Zuckerberg, né, que quase ninguém já levou bloco no Facebook, na verdade, por uma declaração, e o tal discurso de ódio, que é uma coisa que eles criaram, eles mesmos definiram e eles mesmos deram a potencialização daquilo que é discurso de ódio e aquilo que não é. Ou seja, se você hoje defende uma civilização bimilenar que foi criada sob bases cristãs fortíssimas, você já é um ser que espalha ódio na internet, fundamentalismo, você deve ser bloqueado e, se pudessem, prendiam você por isso. Né? É disso que eu estou falando. Na verdade, não é do uso prático da tecnologia, mas sim o uso da tecnologia como um meio de subversão e concentração de poder, porque trata-se de um processo revolucionário. E hoje em dia, como falei, o transhumanismo é um modo de vida, principalmente para a juventude. Então são emitidos relatórios, são emitidos estudos nos grandes conglomerados globalistas, como no Fórum Econômico Mundial. Vocês devem ter visto já alguns vídeos a respeito do The Great Reset, né? Vindo aí do Klaus Schwab, falando que após o Covid-19 era preciso repensar o modelo capitalista no Ocidente, o modelo das democracias ocidentais, para que nós tenhamos sim um reset no mundo, nós temos um reset econômico, para que cada vez mais a tecnologia venha controlar as nossas relações interpessoais, para que nós consigamos aí violentar cada vez menos o meio ambiente, a natureza, não é isso? Para que cada vez mais nós tenhamos meios tecnológicos, para que as pessoas compreendam que não é bom ter filhos. Vocês não se lembram de um doidinho do metrô, né? Eu adoro esse termo, doidinho do metrô, da OMS dizendo que seria ótimo que o aborto fosse legalizado a nível mundial para conter o Covid-19? Ou seja, todas as agendas neomalthusianas, todas as agendas eugenistas, né? Isso a Margaret Sanger, criadora da Planned Parenthood, deve estar se revirando de alegria no inferno quando vê que um técnico da OMS fala que o aborto deveria ser legalizado a nível global para conter a Covid-19. Deve estar se revirando no inferno de alegria. Isto é o início, um pontapé inicial e cultural para uma sociedade transhumanista. E que, na verdade, né, pegando um autor transhumanista chamado Savulesco, vocês podem até procurar na internet artigos que contenham aí textos desse tal Savulesco, e ele está discutindo o seguinte, né?
esse teórico transhumanista. Existem outros, tá? Mas esse é importante. Em que ele fala que é preciso, para dar conta de toda essa demanda materialista do transhumanismo, uma ética, uma espiritualidade, para que possa dar conta. Então nós temos aí uma junção entre os devaneios tecnicistas, tecnocráticos e nanotecnológicos da pós-modernidade com essa espiritualidade vazia, né, subjetivista, fazendo um sincretismo religioso, tal como relata, novamente cito aqui, o Le Pan em seu livro The False Dawn, né, a falsa aurora, que foi traduzido recentemente aqui no Brasil, em trazer uma religião sincrética, uma junção do budismo, uma junção do espiritismo, uma junção do cristianismo, uma junção do islamismo numa religião sincrética, naturalista, ou seja, a religião da natureza, o panteísmo, certo? E que, citando aqui o saudoso professor Orlando Fedeli, fazendo uma dialética entre o gnosticismo e o panteísmo, virando então a religião do homem, a religião antropoteísta, né? Porque na verdade, no fundo, é uma divinização do homem. Novamente, mais um processo de divinizar o processo humanista, para que o homem tenha controle sobre outros homens. Porque quando eles falam, na verdade, que o homem está cada vez mais dominando os processos da natureza, o que nós vemos empiricamente, né, que nós conseguimos perceber e visualizar pela nossa experiência, é que são homens que controlam outros homens. Então a revolução transhumanista, ela vem com esta forma mentes, vem com essa manipulação psicológica que se dá através da propaganda, através da educação, através da cultura, através dos grandes conglomerados, através do beautiful people, ou seja, todas essas armas que as outras revoluções também se utilizaram, através da classe acadêmica e através da exclusão imediata e mais cruel das opiniões contrárias a essas teses. Ou seja, assim como nós passamos por um processo de revolução gramsciana neomarxista, de que acadêmicos que vêm com estudos clássicos, estudos escolásticos, estudos dos gregos clássicos são excluídos da academia porque eles não estão repetindo Foucault, Derrida, Marx, escola de Frankfurt, etc. Se eles não estão repetindo isso, eles são excluídos, né? Nós temos também agora uma nova maneira desse establishment acadêmico de validar apenas aqueles autores que consigam realmente perceber a síntese entre o neomarxismo frankfurtiano, que também dá essa falsa espiritualidade New Age, ou seja, essa espiritualidade orientalista, com esse materialismo grosseiro, né, do transhumanismo, que hoje se concentra, sim, sem dúvida alguma, no Império Chinês. Se nós observarmos a China, principalmente após essa grande cartada do coronavírus, o Império Chinês vem com uma grande força, uma força gigantesca, enorme, né, de domínio global. Isto, sem dúvida alguma, isto é observável. E também é verdade que nós precisamos dizer aqui que há sim uma junção norte-americana com uma junção chinesa. Isso também todos nós conseguimos perceber. Né? E a China moderna não seria nada sem a influência dos grandes conglomerados norte-americanos. Muitas vezes essa verdade não é dita. É isso, se nós observarmos os membros do Council on Foreign Relations, né, o CFR, Henry Kissinger, a Fundação Clinton, eles fizeram a China, em conjunto com o presidente norte-americano Richard Nixon. Eles, com seus devaneios de implantar uma democracia liberal nos modelos norte-americanos, né, os devaneios neoconservadores, isso fez da China o que ela é hoje. Ou seja, a China acabou engolindo todos eles. E todos eles, hoje em dia, né, prestam contas ao Xi Jinping. Na verdade, o Partido Democrata, né, e também os republicanos neoconservadores
estão aí pagando o seu pedágio para o Partido Comunista Chinês, que abocanha muitos recursos globais e que estão com a corda toda. E eles são o braço material do transhumanismo. Isso sem dúvida alguma. E isso também é facilmente observável quando nós vemos o tamanho do domínio da tecnologia chinesa e de sua tecnologia de domínio global, de domínio de espionagem, de domínio de inteligência artificial. Não é isto? E, como dizia Savulesco, para dar conta disso é necessário nós termos uma ética e uma espiritualidade para que as pessoas tenham proximidade com este processo. Porque apenas pelo processo material grosseiro nós não atuamos. Nós precisamos que as pessoas vejam nesse processo da nanotecnologia uma razão de suas vidas, uma razão de ser, uma razão para que elas possam falar a respeito. E se nós não atuarmos naquilo que é mais íntimo no homem, nós não conseguiremos trazer essas pessoas para a causa. Então aquilo que é mais íntimo no homem, as verdades mais elevadas da alma. E é aí que eles atuam, né? Porque nós temos essa concepção composta. E nós conseguimos viver essas verdades mais elevadas da alma através do nosso senso comum. Através da prática das virtudes, através da prática no senso comum. E é aí que eles atuam. Né? E é aí que eles atuam. Tanto é que hoje é comum você ver louvores da juventude e também desses adultos que vivem na eterna juventude, louvores a essa espiritualidade sincrética, em dizer, né, que não importa os meios, Deus é um só, Deus é amor, Deus me entende, Deus é meu amiguinho, Deus é meu coleguinha, Deus é qualquer coisa, Deus é a natureza, o panteísmo, é isso? Deus é uma espiritualidade, uma centelha que está dentro de mim, ou seja, a gnose, o gnosticismo, mas que na verdade eu sou Deus, é a divinização do homem. Então, esses dois elementos trabalham dialeticamente a concepção de transhumanismo. A dita superação ideal do homem. A superação das fraquezas humanas mediante a nanotecnologia. É claro, cara, é evidente que um seu Zé e a Dona Maria, as pessoas comuns como nós que acordamos cedo para viver nossas vidas, não gozaremos desse glamour do transhumanismo. Na verdade, isto é mais um modo de concentração de poder. E um modo muito, muito efetivo para as elites. Muito efetivo. E um dos maiores golpes, sem dúvida alguma, foi o advento do coronavírus, porque acelerou aquilo que nós conhecemos como a Agenda 2030 da ONU, como as ODS da ONU, acelerou todos esses processos da Agenda 2030. E eles preveem realmente para 2030 um mundo completamente diferenciado. Um mundo completamente mais controlado por esses processos. E sem dúvida alguma, pelo que nós observamos do ano passado até o dado momento, o avanço que eles tiveram foi enorme. E isso acaba assustando as pessoas, fazendo com que elas percam a fé em Deus, fazendo com que elas percam a fé na verdade. Né? E elas acabam, através dessa fraqueza espiritual, abraçando esse novo mundo. Achando nesse novo mundo, nessa nova espiritualidade transhumanista, né, a razão das suas vidas. Aconteceu isso também com o comunismo, aconteceu com o liberalismo, aconteceu com o nacionalsocialismo, aconteceu com o fascismo, etc. As pessoas que, ao observarem a ascensão dessas tentativas de consumar um império, viraram as costas para Deus, viraram as costas para o corpo místico de Cristo e se entregaram para essa militância. Agora, o processo é a mesma coisa, porque o mal ele tem um padrão de ação. Ele tem um padrão de ação. E o mal não escolhe ideologias. Ele as utiliza como meios de consumação. Então não importa aqui se você se diz conservador, direitista, liberal, whatever. Não estou me importando muito com isso.
O que eu estou dizendo para vocês aqui é o processo psicológico e psicossocial onde se dá a atuação dessas ideologias. E elas podem se transmutar em diversas formas de pensar e estar presentes nas nossas vidas, como de fato elas estão. Porque uma coisa é eu tratar aqui das ideologias gnósticas e das ideologias panteístas, dessas divinizações espaço-temporais, como ideais e meras ideologias formais. Outra coisa é nós adentrarmos na profundidade da experiência humana em relação a elas. E é o que é muito mais difícil, porque nós sofremos o tempo todo com influências culturais, nós não paramos de sofrer influências culturais. Nós nascemos sofrendo influências culturais, nós nascemos sofrendo influências da nossa família, do nosso meio, é isso? E nós tentamos aí entender mais ou menos o que está acontecendo, e esse processo demora. E isso posso utilizar como exemplo pessoas que estavam afundadas nesses erros, no movimento revolucionário. Né? Pessoas que defendem ainda ideologias de mundo, modelos de governo perfeito, etc. É muito difícil de você sair disso. E de você realmente adentrar numa realidade muito mais profunda que essas banalidades do dia a dia, essas banalidades da rotina, essas banalidades mais grosseiras e imediatas. Mas é preciso para que nesse mundo você consiga realmente... Não que você vai deixar de ter problemas, porque isso é utopia, mera utopia, mas que a sua base seja sólida. Né? Os cristãos da atualidade precisam, né, de uma base sólida, porque até mesmo as igrejas, é isso, estão falando em nome desses processos revolucionários. Né? Elas foram engolidas pelo Leviatã, engolidas pelo poder temporal. Se anteriormente, como dito, na cristandade nós tínhamos a ordenação essencial do poder temporal à autoridade espiritual, no outro momento nós temos uma mescla da autoridade espiritual com o poder temporal, né? Ou seja, os reis, o advento dos estados modernos, esses governantes tornam-se a autoridade espiritual e sujeitam os sacerdotes, as igrejas, aos seus desejos. E num outro momento, o poder temporal engole a autoridade espiritual. É o que acontece. É isso. Então, hoje em dia, o sujeito se vê cada vez mais, né, necessitado dessa solidez espiritual, né, desse processo realmente interno. E é aí que a realidade bate na porta. Porque é aí que você tem que mudar o seu modo de pensar, mudar o seu modo de encarar a realidade. É onde é difícil. É aí que se dá a guerra espiritual. A importância de você pensar na guerra espiritual. Né? Porque a revolução transhumanista, né, que traz essa nova concepção de mundo, essa nova tentação, vem para impedir que você se salve. Para impedir que você cumpra com os seus sacramentos. Para impedir que você tenha uma vida... né, que você tem uma vida realmente firme, né? Um firmamento de fato no cristianismo. E o cristianismo cultural, nesse modo que eu estou dizendo, cultural, que poderia fazer frente a essa grande revolução, hoje, esse cristianismo cultural é remodelado à imagem e semelhança da revolução. Não somente a teologia da libertação, mas o liberalismo dentro da igreja, dentro do corpo místico de Cristo, o marxismo dentro do corpo místico de Cristo, a New Age, a ideologia New Age que hoje está mesclada com esse transhumanismo, né? A aceitação praticamente bovina da autoridade espiritual moderna a esse processo imanentista. Isso é muito complicado, né? Então hoje o indivíduo e suas famílias, que são o maior foco, sem dúvida alguma, contra essa autoridade totalitária, se veem realmente sujeitos neste mundo massificado, né, a aceitarem essas condições, né, que são propostas por essas elites, que parecem até mesmo onipotentes, onipresentes e oniscientes, porque de fato é o que eles acreditam ser. Eles acreditam que eles possuem o discurso divino, né? O discurso daquele que é. Porque quando Deus fala, não é apenas uma palavra,
né? Quando Deus fala, é uma realidade concreta que se faz presente. Quando Deus disse faça-se a luz, não foi apenas a palavra luz, mas a luz se fez. Eu falo faça-se a luz e nada acontece. Mas quando Deus fala, é uma realidade. Então o que eles querem é ser como Deus. E aí nós remontamos novamente a narrativa do Gênesis, né? No capítulo 3, versículo 5. Né? Quando Adão e Eva estavam no paraíso e receberam a tentação da serpente. Porque do dia em que dele comerdes, ou seja, o fruto, sereis como deuses e conhecereis o bem e o mal. O que é esse conhecimento do bem e do mal? Seria um conhecimento cognitivo, tal como nós temos com a realidade? Não. É determinar o bem e o mal. Deus não conhece como nós. Deus não tem um processo cognitivo como nós. Porque senão ele não seria Deus. Ele determina. Então o que o homem quer é determinar o bem e o mal. É ser como Deus. Nós temos esse simbolismo do jardim muito forte nas ideologias de mundo. Porque nada mais é do que a suprema tentação novamente. É ser como Deus. Tudo bem? Então, quando vocês pensarem em transhumanismo e na dialética da falsa espiritualidade New Age em conjunto com o materialismo nanotecnológico que vem, né, muito forte com o Império Chinês, pensem, nós estamos diante, novamente, né, da narrativa do Gênesis e sereis como deuses. E para isto, apenas, né, somente nosso Senhor Jesus Cristo e o corpo místico de Cristo. E aí nós nos remetemos aqui ao problema filosófico, que nós podemos deixar aqui como tratativa dessa palestra. O problema das escolhas, é isso? E aqui nós nos relembramos do clássico do filósofo espanhol Ortega y Gasset, né? Quando o homem está perdido, né? O clássico da Rebelião das Massas, né, de Ortega y Gasset, quando ele diz que quando o homem está perdido, ele se agarra às suas ideias principais como uma tábua de salvação. E é aí que você tem um problema das escolhas, ou seja, você vai escolher uma tentação terrena, mais uma falsidade espaço-temporal, ou você vai se apegar numa base sólida, transcendente e que não vai mudar por conta das nossas vontades. É aí que você tem o grande problema filosófico que, se você sair dessa palestra, você sair desse nosso papo, né, com essa pulga atrás da orelha e com esse pensamento de refletir a respeito do problema das escolhas e do mundo que nós estamos vivendo hoje, isso para mim já valeu. E também, né, estudar com mais afinco essa nova ilusão das elites globais. Porque, de fato, eles nunca vão consumar esse mundo globalista que eles tanto idealizam. Assim como o comunismo, né, que tem as suas 3 fases, imitando a heresia joaquimita, né, de Joaquim de Fiore, da imanentização da trindade, e que a idade do amor, ou seja, a idade do Espírito Santo se daria no mundo, no processo histórico. O comunismo também tendo 3 fases, né, o comunismo primitivo, a luta de classes, e com o fim da luta de classes, a queda do Estado, portanto, né, o comunismo sem a sociedade de classes, ou seja, o paraíso. O Jardim do Éden novamente, né? Nessas 3 fases do comunismo alcançaríamos o Jardim do Éden e a mancha do pecado original seria apagada da nossa alma para vivermos num mundo igualitário, no aqui e agora. O transhumanismo é a mesma coisa. Através da consumação da nanotecnologia, da biotecnologia, dos chips e dos controles, nós alcançaremos o paraíso terrestre. Nós alcançaremos o Jardim do Éden. No aqui e agora. Em contraste com isso, você tem realmente a profundidade das verdades mais elevadas da alma, e a sua participação efetiva no corpo místico de Cristo mediante os sacramentos, mediante a graça e mediante a prática das virtudes. Essas coisas não vão mudar nunca, porque como Jesus Cristo nos deixou no Evangelho de São Mateus, ele estará com a sua igreja até o fim dos tempos. Mas ele não disse quando era o fim dos tempos. Apenas os ideólogos dizem quando é o fim dos tempos. Jesus Cristo nunca disse.
mas ele disse que como cabeça da igreja, ele estaria com a sua igreja para sempre, né? E que nós temos a possibilidade de retornarmos a ele. Então, você saia dessa minha palestra com esta reflexão, que eu proponho a você, né, fazendo este contraste entre a falsidade do movimento revolucionário e mais esse novo devaneio com as verdades essenciais do corpo místico de Cristo. Tudo bem, gente? Então, para finalizarmos, né, quero deixar aqui duas indicações, né? Primeira indicação de livro do padre jesuíta Alfredo Sáenz, do padre argentino Alfredo Sáenz, A Cristandade e Sua Cosmovisão. Tudo bem? E o livro do meu xará Daniel Stulin, Transevolução, a Era da Iminente Desconstrução da Humanidade, para que vocês possam estudar o que é o transhumanismo. Tudo bem, gente? No mais, quero agradecer novamente a sua atenção, você que chegou até o final dessa palestra, e espero que você tenha gostado das principais ideias que tentei transparecer aqui de maneira resumida, sim, mas que você saia daqui com uma vontade a mais de estudar, né, cada vez mais o movimento revolucionário e também aquilo que realmente formou a nossa civilização, mas que ainda mantém-se vivo, porque é uma presença constante e uma presença que nunca ficará ausente. Tudo bem, gente? Fiquem com Deus. Um forte abraço.